Namastê, meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje o vídeo é sobre como foi o meu casamento aqui na Índia. Um casamento, dependendo do lugar onde a gente mora, sempre vai ter alguma particularidade, alguma diferença. Mesmo que você more no Brasil, as cerimônias podem variar de acordo com a religião das pessoas, de acordo com o lugar onde elas moram. Agora você imagine quando a gente muda de país e tem um casamento de acordo com a cultura daquele lugar diferente de onde a gente costumava morar. Comigo aconteceu isso. Já contei para vocês aqui em outro vídeo como foi que eu conheci o meu esposo, como foi que aconteceu toda a nossa história de amor até que nós nos casamos. E é sobre algumas particularidades do casamento que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Para começo de conversa, quando uma estrangeira vem para casar com um indiano, as coisas são um pouco diferentes, né? Não é como a gente está acostumado no Brasil. No Brasil, a gente está acostumado, na maioria das vezes, né, gente? Pode ser que não seja todos assim. Mas as pessoas, elas não têm problema em dormirem juntas antes do casamento. Mas aqui na Índia, numa família tradicional, isso não pode acontecer. Então, quando eu me mudei para a Índia e o meu esposo alugou uma casa para a gente morar, no começo, antes do nosso casamento, nós tínhamos que dormir em quartos separados. Então, ele dormia em um quarto, eu dormia em outro, com a irmã dele que veio de Singapura, né? A irmã dele mora em outro país, ela veio para o nosso casamento. Então, mais ou menos por uns 16 dias, nós moramos assim, né? Antes do casamento. Então, quando eu cheguei, todas as preparações começaram. E como eu já era uma mulher divorciada e o meu esposo era viúvo, nós dois, a gente não teve um casamento assim muito tradicional, no sentido de ser um casamento assim todo certinho, preparado com tantos detalhes. O nosso casamento foi mais simples. Mas apesar desse casamento ter sido simples, sim, esse casamento durou 3 dias, que é o tempo, acho que mínimo para um casamento indiano. E aqui não importa a religião, gente. Se você é hindu, como é o caso do meu esposo, se você é muçulmano, se você é cristão, não importa. Os casamentos, eles duram 3 dias. Essa é a cultura da Índia. É assim que as coisas funcionam. Inclusive, os casamentos cristãos, eles são muito parecidos com os casamentos hindus. Todos os casamentos, na verdade, eles são muito parecidos em alguns aspectos, porque é claro que os rituais eles podem mudar, mas o meu casamento, no caso, foi um casamento hindu. Por quê? Quem estava presente nesse casamento foi só a família do meu esposo, né? A única pessoa da minha família que estava presente no meu casamento foi o meu filho, o Jonathan, que tinha 6 aninhos na época. Então as preparações começaram da seguinte maneira. Primeiro, nós fomos escolher as roupas nossas e da família também. Então a gente saiu às compras, escolhemos os saris que eu iria usar, escolhemos todas as roupas de todos os dias que eu usaria em todas as cerimônias, as roupas do meu esposo, as roupas das crianças, as roupas da minha cunhada, da minha sogra, de todas as pessoas que estavam envolvidas ali no casamento. No caso do meu casamento, a gente não presenteou a família com roupas, que é o caso dos casamentos tradicionais, com muitos detalhes, né? A família, nesse caso, ela também sai às compras das roupas de outros membros da família. No nosso caso, não teve isso, então foram só as nossas roupas e os nossos acessórios também, os calçados, as minhas bijuterias, as minhas joias também, porque o
meu esposo me presenteou com Mangala Sutra, que é esse colarzinho aqui, né, que as mulheres casadas usam, que é de ouro. Então ele comprou Mangala Sutra, ele comprou os brincos, o anel, né, o anel de ouro também. Essas foram as poucas peças de ouro que eu ganhei, mas eu fiquei muito feliz, obviamente, dele ter me presenteado com essas peças lindas. As outras joias que foram usadas na nossa cerimônia foram bijuteria, né? Não foram de ouro, né? Mas foram bijuterias muito bonitas. Elas são bem construídas. Aliás, eu tenho elas até hoje, né? Depois de 10 anos do casamento. Meu esposo também comprou o anel dele e algumas outras peças, por exemplo, aquele meu anel do pé, que aqui as mulheres usam um anel no pé, um anel de prata, e aquela tornozeleira de prata também. Depois de compradas as roupas, nós fomos ver o lugar onde seria feita a cerimônia. Então nós visitamos alguns lugares. Como o nosso casamento teria poucas pessoas comparado com os casamentos indianos, que tem 1000 convidados ou mais do que isso, o nosso casamento teve pouquíssimas pessoas, que foram todos membros muito próximos da família. Então nós fomos atrás do lugar para decidir aonde seria a cerimônia. Então nós visitamos alguns lugares e finalmente nós decidimos um salão onde seria feita a cerimônia, e depois de definido o salão, nós definimos também a decoração. Eu escolhi a decoração, eles me mostraram as fotos, eu gostei de um tipo de decoração e eu pedi aquela decoração bem tradicional indiana mesmo, com aquelas cadeiras estilo de rei e rainha, que eu achei uma graça. Aí nós contratamos o fotógrafo. Na época, gente, eles perguntaram se eu queria fazer vídeo. Eu falei, não é necessário, vamos pegar só as fotos. Então, por isso não foram feitos vídeos no nosso casamento, né? Somente fotos. Se a gente tivesse ideia de que os vídeos seriam tão populares alguns anos depois, a gente teria feito. Mas na época a gente não pensou, porque nós dois, apaixonados por fotografia, acabamos escolhendo somente a questão das fotos, né, para o nosso casamento. Então escolhemos um fotógrafo, levamos também a nossa câmera, onde nós tiramos fotos. E outra coisa também, gente, foi escolher a comida. Então meu esposo pediu a minha opinião para eu escolher a comida, o cardápio, né? Eu não entendia muita coisa sobre comida indiana, então eu falei para ele, olha, escolhe o que você gosta, porque eu confio aí nas suas escolhas. Eu não serei a melhor pessoa para escolher cardápio nesse caso, né? E nisso tudo, obviamente, a minha sogra, a minha cunhada, elas estavam ajudando em todos os aspectos, né? Elas estavam dando opinião, me ensinando como funciona. Por exemplo, quando eu escolhi as roupas, elas me disseram, olha, essa roupa você pode usar essa cor nesse dia, essa cor naquele dia. Então, elas me ajudaram nesse sentido. Por exemplo, eu comprei uma roupa que foi uma roupa amarela que eu usei durante a cerimônia do Haldi, né, que é quando a gente aplica aquela pasta de cúrcuma no rosto e no corpo. Então eu usei um sari amarelo, que é uma cor adequada para esse tipo de cerimônia. Claro, poderia ter sido outra cor, poderia, mas essa é uma cor comum nesse tipo de cerimônia. No dia seguinte foi o dia principal do casamento. Eu poderia ter escolhido qualquer cor, mas eu escolhi um sari vermelho, até porque a gente sempre ouvia falar que as indianas elas se casam de vermelho, e eu gostei da minha escolha, né? Gostei da cor que foi escolhida, a cor vermelha, fiquei feliz. E no último dia coloquei uma roupa com alguns detalhes em azul, porque é a minha cor preferida. Escolhi uma saia que é chamada de lehenga, e ela vem a saia, a blusinha e um lenço, né, pra gente colocar em volta. Tem até uma história dessa lehenga, mas eu vou contar um pouquinho depois pra vocês aí. Chegando nos dias bem próximos ao casamento, um dia antes de eu fazer a minha tatuagem de rena, porque aqui as noivas elas fazem a tatuagem de rena, eu fui ter um dia de beleza
no salão. Esse dia de beleza era assim, é o dia da depilação, é o dia de você fazer uma limpeza de pele, fazer, enfim, vários procedimentos ali para você ir se preparando, para você ficar bem bonita, para o seu dia especial. Eu estava no salão, as moças falaram para mim, então agora você vai fazer a depilação no seu braço, né? Aí eu, depilação no braço? Falei, não vou fazer depilação no braço. Elas falaram, não, mas você tem que fazer a depilação no braço porque você vai fazer a rena, né? A rena seria no braço todo e nas pernas. Então, a depilação na perna, gente, eu sabia que eu faria, mas a depilação no braço, eu confesso que foi um choque assim na hora, né, que eu tive. Eu falei, meu Deus, gente, eu não sei vocês aí, mas eu nunca tinha depilado o meu braço na minha vida. Foi a primeira vez que eu depilei o meu braço. Então isso foi algo assim super diferente pra mim, doeu pra caramba. Foi super diferente, achei super estranho. Eu pensei comigo, né? Não tem necessidade de eu depilar o meu braço, o meu pelo é clarinho aqui, ó, não precisa, né? Mas porque elas fazem esses desenhos, né, de rena, e os desenhos são muito pequenos e delicados, então era necessário que não tivesse nenhum pelinho ali para atrapalhar as artistas que iriam fazer esse desenho. Então eu concordei, eu fiz, enfim, né? Passamos por aquele sofrimento. E nessa preparação teve a manicure. Elas foram preparar as minhas mãos para passar o esmalte e tudo. Mas eu já tinha feito dos meus pés, eu já tinha feito no Brasil, gente. Então eu fiz pelo menos com uns 19 dias de antecedência, o meu pezinho já estava feito, porque tem a Rosana lá no Brasil, que é a minha manicure favorita, minha amiga, né? E que faz o design mais lindo nas unhas. Então eu queria muito que fosse do jeitinho que ela fez, então eu já fiz no Brasil, então o meu pé já estava feito. Mas as unhas das mãos eu queria fazer na Índia sim. Só que, gente, é super diferente. Hoje, se a gente for fazer a manicure aqui na cidade onde eu moro, elas vão fazer mais ou menos como no Brasil. Elas vão, até colocam extensão, elas fazem um trabalho muito bem feito e muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Mas eu estava, gente, na zona rural na Índia, numa cidadezinha muito pequena, um lugar muito pequeno, então as pessoas não têm essa cultura de fazer algo assim mais elaborado. E eu não sabia que era assim que funcionava. Eu pensei que qualquer lugar teria uma manicure que fizesse as unhas normal, igual em qualquer lugar, mas não. Então elas começaram primeiro a fazer uma esfoliação no meu braço e nas minhas mãos. Elas começaram a esfoliar os meus braços e as minhas mãos, fizeram uma massagem com creme nas minhas mãos e começaram a aplicar o esmalte. Aí eu falei assim, não, mas você não vai fazer a cutícula? Não, gente, elas não faziam cutícula, elas nem sabiam o que faziam. Então eu peguei e falei assim, então eu mesma faço as minhas unhas. No dia seguinte, aí sim vieram lá em casa as artistas que fazem a mehendi, que fazem os desenhos de rena nos braços. Então vieram duas moças. Essas moças, elas começaram, né, com a minha cunhada, minha sogra. Elas fizeram na Munu também, fizeram até um carrinho no Jonathan, né, na perninha do Jonathan. Elas ficaram o dia inteirinho lá para fazer esse trabalho. A minha tatuagem começou assim logo depois do almoço e foi até a hora do jantar. Eu fiquei o dia inteiro lá parada no sofá. Enquanto eu estava fazendo isso, na sala estava acontecendo um ritual lá com os pandits, que são os líderes religiosos da religião deles. Então eles estavam lá fazendo orações, estavam fazendo uma fogueira. महालक्ष्मी विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो
Jonathan, enquanto tudo estava acontecendo, o Jonathan estava lá com a câmera, filmando e mandando para as minhas filhas no Brasil, para as minhas filhas verem tudo o que estava acontecendo. Então ele estava gravando, ele gravou lá quando teve a fogueira, quando ele estava fazendo isso, porque tudo isso para ele era interessante, né? Então ele ia gravando essas coisas. O Jonathan era o vlogger, né? Já pequenininho, ele que ficava com a câmera e gravava todas essas coisas. Agora aqui tá tendo uma fumaça. Uma fumaça danadona. Então eles estavam lá fazendo alguns rituais, enquanto eu estava lá no meu período de beleza, né? Um período muito relaxante, que as meninas ficam lá fazendo os desenhos. Eu escolhi os desenhos, eu já fui escolhendo antes do casamento, eu já fui vendo alguns designs, né? Alguns desenhos para fazer nos braços e nas pernas, que foi na verdade só no meu pé, né? Vou mostrar aí como é que ficou o pé. Aquela tatuagem, gente, ela não sai. Essa é uma tatuagem que dura de 4, 5, 6 dias, ela dura na pele, ela não sai, mesmo que você esfregue, ela não vai sair. No dia seguinte, começou a cerimônia do Haldi, que é a cerimônia da cúrcuma, onde as pessoas vêm, as pessoas da família vêm e elas aplicam a cúrcuma no rosto da noiva. Achei muito interessante. Uma cerimônia muito bonita. Eles prepararam a pastinha de cúrcuma da seguinte maneira: eles pegaram um pozinho, colocaram água e fizeram aquela pastinha, e aí cada pessoa vinha e aplicava um pouquinho, fazia um pouquinho de bagunça em mim. Foi muito legal, foi um momento assim bem gostoso. Eu perguntei por que o meu marido, né, não faria também nele a cúrcuma na pele dele, mas eles falaram que como ele já fez no primeiro casamento, no segundo casamento não precisaria fazer, então tudo bem, né? Ele não fez, mas foi tudo muito bacana, foi uma interação muito gostosa. Eu estava conhecendo a família do meu esposo, né? Eu já tinha visto essas pessoas antes, os tios, os primos, enfim, todas as pessoas, mas durante essa cerimônia eu comecei a ver um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. No dia seguinte, eu, a minha cunhada, minha sogra, já de manhã, nós fomos para o salão para nos preparar para o casamento. O nosso casamento teve um horário específico para acontecer, porque aqui na Índia tudo acontece de acordo com o horário auspicioso, de acordo com o horóscopo, qual é o horário, o melhor horário para acontecer, para que aquele casamento dure mais no futuro, enfim. Tem todo um ritual assim para acontecer no horário correto. Então a gente foi para se preparar para a cerimônia. Depois disso fizeram, claro, massagem no rosto, massagem nas costas, enfim, massagem no corpo, né? Uma massagem bem gostosa. Aí depois disso começou a preparação do meu cabelo. A cabeleireira, ela fez um cabelo bem bacana, eu gostei o jeito que ela fez. Eu vi algumas fotos antes, falei para ela como eu queria, então tudo mais ou menos saiu do jeito que eu queria. Aí ela começou a colocar o sari, né? O sari tem todo um jeito especial para colocar. Ela colocou o meu sari de um modo que eu achei tão lindo, porque o sari você pode colocar de várias maneiras, né? O sari, gente, é uma roupa que na verdade é um tecido que tem 7 metros. E esse tecido, ele pode ser colocado no corpo de várias maneiras, né? De vários modelos. Mas a maneira como ela colocou o sari, eu fiquei muito feliz, gostei muito. Enquanto isso, as moças, né, do salão já tinham arrumado, a minha cunhada, a minha sogra, a Munu também, já estavam todas prontinhas ali. E aí, quando terminou a minha preparação, nós fomos para o salão onde estava acontecendo já a cerimônia já tinha começado com a chegada do meu esposo lá no salão. Numa cerimônia tradicional na Índia, o noivo vai chegar a cavalo.
Mas, como eu falei para vocês, o nosso casamento foi simples, né? O meu esposo, ele não chegou a cavalo. Eu fui para uma salinha que fica atrás do altar. Nessa salinha, eu fiquei aguardando até o momento que eles falassem que eu pudesse entrar. Quando eu entrei, estava lá a família toda sentadinha nas cadeiras, né? Na plateia, digamos assim. E no altar, eu e o meu esposo, nós fomos colocados um de frente para o outro com uma cortina entre nós, né? Um tecido segurado por 2 membros da família no meio da gente. Isso é uma das coisas que acontecem nessa cerimônia. E nós ficamos lá sem ver um ao outro, né? Então eles ficaram recitando alguns cânticos e aí eles tiraram aquele véu que estava entre nós e aí nós pudemos visualizar um ao outro. O meu esposo deu uma choradinha quando ele me viu, tá? Tem até uma foto, dá uma olhada aí. Ele ficou emocionado, achei lindo. O nosso casamento não foi mais feliz, porque infelizmente o pai do meu esposo não foi ao casamento, né? Ele não... Já contei isso em outro vídeo também, vão lá, vou deixar aí nos cards para vocês, o vídeo de como nós nos conhecemos e toda a história de que o pai do meu esposo não aceitou o nosso casamento. Então, ele não foi, obviamente, ele não foi ao nosso casamento. Os outros membros da família estavam lá, né? Principalmente a presença do avô do meu esposo, que foi uma presença muito importante, ele estava lá. Então, por isso, o casamento não foi mais feliz, né? Ele poderia ter sido perfeito. Não foi perfeito porque, infelizmente, nós tivemos esse problema. Mas aí começaram as cerimônias. Depois da gente passar por essa primeira cerimônia que foi o nosso encontro, a gente foi para os nossos lugares, sentamos lá nas cadeiras. Aí os convidados vieram. Gente, outro detalhe, enquanto a gente estava no altar, muitas pessoas estavam no altar, os nossos parentes, os primos do meu esposo, os tios, estava todo mundo ali em cima. Isso foi uma coisa bem diferente para mim também. Porque no Brasil, assim, nos nossos casamentos normais, quem fica no altar é o padre ou o pastor, o noivo e a noiva, né? São essas as pessoas geralmente que ficam lá em cima. No casamento indiano, não. Todo mundo fica ali em volta, todo mundo participa. Então foi assim, tava todo mundo ali junto, os parentes ali junto, os nossos filhos também. O Jonathan é pequenininho, tava ali com a gente o tempo inteiro. Então as pessoas estavam todas ali em cima, no altar, junto com a gente. E aí começaram todos os convidados, eles vieram entregar os seus envelopes com dinheiro, porque aqui na Índia é assim, a gente tem esse costume, as pessoas elas presenteiam principalmente os casais com um envelope com dinheiro. Algumas pessoas trouxeram alguns presentes, como alguns itens de decoração para casa, enfim, a gente teve alguns presentinhos, ramalhetes de flores. Então a gente ficou ali em cima para recepcionar os convidados, as pessoas vieram, presentearam, desejaram bênçãos, as pessoas vinham colocar cúrcuma aqui na testa, jogar arroz na gente, porque é assim que se deseja, né, prosperidade, que se deseja uma boa vida a dois aqui na Índia. As pessoas vêm e jogam arroz nos noivos quando elas vão cumprimentar os noivos na hora do casamento. Então depois de que todas as pessoas vieram, passaram, todas as pessoas vieram, a gente fotografava com as pessoas, né? Depois disso, meu esposo colocou ao redor do meu pescoço o Mangala Sutra, né? Que é aqui no estado onde eu moro, o estado de Maharashtra, é o sinal da mulher casada. Então, o sinal da mulher casada aqui não é o anel, não é a aliança, é esse colarzinho, né? Que a gente usa aqui, chamado de Mangala Sutra. Depois que eu coloquei o Mangala Sutra, a minha cunhada veio com os anéisinhos do dedo do pé, ela que coloca os anéis no pé, né, a irmã do noivo. Todas essas coisinhas, essas joias que são colocadas, né, na noiva, na hora da cerimônia, elas têm um significado, elas têm uma importância. Por exemplo, os anéis no dedo do pé, eles estão conectados com o útero, né, então eles fazem bem para a vida fértil da mulher.
mulher, esse sinalzinho aqui na testa que a mulher tem que usar, né? Essa pintinha na testa que muitas pessoas me perguntam, que é chamado de bindi, também é um sinal da mulher casada e também faz muito bem para a saúde, não só da mulher, mas do homem também, se ele aplicar aqui todos os dias e pressionar esse lugar aqui todos os dias. Vou fazer um vídeo especial sobre esses acessórios que a gente usa e que fazem bem para o corpo da pessoa, cientificamente provados, né? Fazem bem para as pessoas. Aí sim, depois começou a cerimônia principal, que é o dia principal do casamento, que é a fogueira que fica no meio do altar e a gente dá 7 voltas ao redor da fogueira com a minha roupa e a roupa do meu esposo amarrada uma na outra e a gente de mãos dadas andando ao redor da fogueira. E eu fiz um vídeo também com o significado desse ritual para vocês. Se vocês tiverem interesse, vão lá assistir aí nos cards, vou deixar para vocês os 7 votos do casamento, que é algo muito interessante para a gente conhecer. E na época mesmo eu não conhecia, então tudo que era na cerimônia eu ia falando, eu ia repetindo o que eles pediam, mas na verdade eu não estava entendendo tudo aquilo, gente, porque é muita coisa na língua sânscrito, né? Não é uma língua que eu principalmente entendo e o meu esposo também entendia muito pouco do que era dito nessa cerimônia, né? Em todas as cerimônias elas são feitas dessa maneira. Esses religiosos, eles têm um livrinho onde eles vão lendo e vão recitando e vão falando. Algumas coisas eles sabem de cor, então eles não precisam do livrinho. Eles falam isso enquanto a fogueira está acesa e eles vão recitando alguns versos para ir desejando, né, o tempo inteiro e desejando muita felicidade no casamento, muita prosperidade para o casal e que o casamento vá durar por muitos anos. Eu fui fazendo de acordo com aquilo que eles estavam me instruindo, que o pandit, né, que aquele religioso ia falando pra gente, jogando o arroz no fogo, que também tem um significado muito importante em relação à prosperidade do casal, e tudo com todo cuidado para que o casamento tenha duração para a vida toda e para outras vidas, inclusive, né? Porque os hindus, né, acreditam na reencarnação. Eles têm toda essa questão, né, do casal estar junto nessa vida e nas outras vidas também. Depois de todas essas coisas, né, todas as cerimônias terminadas, a gente começou a novamente ser cumprimentados ali por alguns familiares e amigos do meu esposo. Nós tiramos muitas fotos que eu estou mostrando aí para vocês. Depois disso, os familiares e os amigos do meu esposo fizeram uma brincadeira que eles pegaram, porque quando a gente estava no altar, a gente teve que tirar o nosso sapato. E aí eles esconderam o sapato do meu esposo. Eles falaram, a gente só vai dar o seu sapato quando você pagar esse tanto de dinheiro pra gente, que essa aqui é uma brincadeirinha bem comum aqui também. No Brasil, a gente tem aquela brincadeira da gravata, que os padrinhos, né, eles vão cortando pedacinhos da gravata e as pessoas vão dando dinheiro por aqueles pedacinhos de gravata. Aqui na Índia, não. Eles escondem o sapato do noivo e aí o noivo, ele tem que pagar pros convidados ou pros amigos ou pros familiares um dinheiro para ele ter o sapato dele de volta. Então foi muito engraçado, todo mundo deu muita risada, foi muito divertido, foi muito bacana. A gente pegou as crianças, fizemos fotos com todos e depois chegou a hora de comer a comida, né? Todo mundo jantou depois dessa cerimônia, o jantar foi servido ali mesmo, no salão. E, gente, eu não estava com fome, eu acho que o dia inteiro eu não lembro de ter comido alguma coisa, porque, né, é um nervosismo que a gente tem, né, nesse dia. Eu não estava com fome, experimentei um pouquinho ali de jalebi, do docinho, experimentei um pouquinho da comida, eu nem lembro da comida, o meu esposo que fala, a comida estava muito boa, mas eu nem lembro da comida. Eu só lembro que eu pedi um refrigerantezinho, que nessa época eu era bem viciada em refrigerante, hoje em dia já meu negócio é água, né? Mas quando eu vim pra cá, o meu negócio era refrigerante, então eu e o Jonathan, a gente ali pedindo refrigerante, as outras pessoas, gente, todo mundo só bebia água no casamento.
casamento. Ah, e outra coisa, o nosso casamento também foi um casamento vegetariano. Não tinha carne, a bebida era só água no casamento. Super comum, gente. Casamentos indianos, principalmente zona rural, é isso: bebida, água, comida, vegetariana. Então foi assim o nosso casamento. Foi um casamento muito bacana. Depois nós fomos para casa. A minha sogra, a minha cunhada, elas já prepararam antes de eu entrar em casa, elas prepararam uma bacia rasa assim, com um líquido vermelho. Antes de entrar em casa, eu tive que pisar naquele líquido vermelho e elas fizeram um caminho assim de flores dentro de casa e eu ia pisando nessas flores, pisando dentro de casa. Esse também é um ritual importante na religião hindu, para que aquela mulher seja bem-vinda naquela casa, para que a vida do casal seja próspera, para que eles sejam felizes. Então tem todo esse ritual, né? O ritual de recepção da noiva. Como eu não tive a despedida da minha família, como os casamentos comuns, né? Depois dessa cerimônia de casamento, é a cerimônia onde a noiva se despede. Se vocês já ouviram falar sobre os casamentos indianos, vocês sabem que tem um momento lá que a noiva chora, a família da noiva, o pai da noiva chora, a mãe chora. Não teve esse momento aí, né? Porque eu já estava bem longe da minha família, já tinha me despedido da minha família. Então eu não tive o momento do choro aí no meu casamento, mas eu tive essa recepção bem bonita quando eu cheguei em casa. E já falei isso em outro vídeo também. A gente chegou em casa, achei que nessa noite nós iríamos dormir juntos, porque tinha sido o dia principal do casamento, nós já estávamos declarados um casal. E só que a gente chegou em casa, meu marido falou: não, a gente ainda não pode dormir junto, tem que ser só no último dia. Então, né, falei, então tá bom, né, vamos esperar mais um dia. E aí o último dia do casamento foi o dia da recepção, quando a gente recepciona, faz um jantar para a família. Só que antes disso, a gente teve mais um momento de orações, de rituais em casa, muitas coisas acontecendo, também coloquei fotos para vocês aí. Ah, e nesse dia aconteceu uma coisa bem interessante. Eu falei para vocês que eu escolhi uma saia chamada de lehenga. Essa saia que eu usei, gente, eu comecei a vestir minha roupa sozinha lá no quarto. Então eu coloquei a saia e coloquei a blusinha, que era uma blusinha curta. Aí eu não sabia como enrolar aquele véu, aquele lenço em volta do meu corpo. Então a minha cunhada estava lá na cozinha, eu peguei aquele lenço, fui lá na cozinha e falei para minha cunhada: ai, por favor, você me ajuda a colocar. Mas quando eu cheguei, gente, na cozinha, ela me olhou assim, ela levou um susto, me olhou, e daí a minha sogra também me olhando, todo mundo me olhando, e tinha várias pessoas ali, né, umas moças que estavam fazendo comida, tinha os funcionários do meu esposo, todos ali, e todo mundo me olhando, todo mundo assustado, me olhando, tipo, E eu pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? Daí a minha cunhada já veio, me enrolou aquele lenço em mim, de qualquer jeito, assim. Ela falou assim: você não pode aparecer aqui desse jeito, você não pode mostrar a sua pele desse jeito. Aí eu, como assim não pode mostrar a pele, né? Eu pensei, mas aqui na Índia as mulheres mostram a barriga, não é assim? Mas aí depois ela foi pro quarto comigo e ela me explicou que não, que as mulheres não mostram a barriga assim deliberadamente, alguma parte da barriga fica visível, mas aquele lenço tem que estar lá, né? Não pode sair assim só de blusinha e saia. Então foi algo engraçado, né? Na hora eu pensei, ai meu Deus, desculpa, né? Desculpa, mas foi muito engraçado. Eu fiquei dando risada depois da situação, né? Todo mundo assim me olhando, pensando, ai, o que essa louca tá fazendo aqui com essa roupa? Mas aí ela foi lá, me ajudou, colocou o lenço em volta, arrumou o lenço certinho, fizemos fotos, fomos para uma chácara, tiramos algumas fotos com a família.
E foi feito o jantar, todos os nossos parentes estavam ali para desejar felicidade. Enfim, foi uma coisa muito bacana. Todos os parentes do meu esposo, eles são muito queridos, são pessoas muito amáveis, que sempre me aceitaram assim de braços abertos, são pessoas muito boas. A única pessoa realmente, né, com quem nós não tivemos sucesso ali foi o meu sogro, que não aceitou o nosso casamento, mas tudo correu muito bem, o casamento foi muito bonito, as crianças, nossos filhos, estavam muito felizes. Se você tem dúvidas, né, sobre quem são os filhos, quantos filhos, vai lá no vídeo sobre o casamento, que você vai saber tudo sobre, porque eu era divorciada, eu já tinha 3 filhos, ele era viúvo com 2 filhos, então juntamos os filhos ali no casamento, enfim. Mas esse foi o vídeo contando para vocês como foi esse casamento tão diferente. O que eu lembro, né, gente, aqui, porque passaram-se 10 anos, eu não sei se eu lembro tudo que aconteceu lá naquele momento, mas o que eu lembrei de mais importante, eu trouxe aqui para vocês. E aí, finalmente, no último dia, nós dormimos juntos, passamos a ter o nosso quarto juntos, as crianças com o quarto deles, tudo ocorreu muito bem e nós estamos aí, felizes, 10 anos de casados. E, enfim, essa foi uma das coisas diferentes que aconteceram na minha vida, aqui na Índia. Vou fazer outros vídeos também para contar para vocês como foi a minha adaptação aqui na Índia, que também foi outra coisa assim super diferente. Com certeza, né, gente, uma cultura tão diferente, obviamente a adaptação seria algo bem diferente também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem mais alguma dúvida sobre o que aconteceu, se eu deixei de falar alguma coisa, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, por favor, inscreva-se aqui no canal. E se você é inscrito, aperte o sininho para receber sempre notificação quando eu postar vídeo novo. E compartilhe esse vídeo também com aquelas pessoas que têm interesse por esses assuntos, né? Culturas diferentes, que gostam da Índia. Eu agradeço muito por você estar aqui. Eu agradeço muito pelas pessoas amáveis que sempre me mandam mensagens maravilhosas. Amo as mensagens de vocês, amo os comentários. Um beijo muito grande e namastê!